Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Eu converso hoje com o candidato à Prefeitura de Guarujá, Rodrigo Barbosa. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. Eu que agradeço, é uma oportunidade para colocar para as pessoas de Guarujá nossas ideias, propostas e o que pensamos e planejamos para 2021, se Deus permitir e as pessoas entenderem que merecemos governar a cidade. Rodrigo, primeira pergunta, falta d'água, Sabesp. Há muitos anos atrás, em Guarujá, a falta d'água ocorria na temporada e a justificativa o número de pessoas que estavam na cidade naquele período. Hoje em dia, não mais. Bairros, inclusive, que não sofriam com falta d'água passaram a sofrer, Santa Rosa, Santo Antônio, etc. E bairros que já sofriam, como Vicente de Carvalho, a situação se agravou. O que tem ocorrido, Rodrigo, com relação à Sabesp e o que pode ser feito para que a população da cidade não continue sofrendo com isso? Olha, o que tem ocorrido é falta de atitude e força política do atual prefeito da cidade. Para se ter uma ideia, eu sou de Vicente Carvalho, ali do bairro Jardim Boa Esperança, e sempre na época de alta temporada, agora no fim do ano, a gente sofria e sofre muito com a falta d'água. Porém, isso se dava, como você falou e colocou de maneira correta, em virtude do alto índice de turistas que chegavam na nossa cidade. Hoje não mais. Isso se deve primeiro porque a prefeitura não exige de fato uma boa prestação de serviço da Sabesp, não há diálogo com o governo do estado e com a superintendência da Sabesp e pior ainda, o descaso é tão grande que o Ministério Público do Estado recentemente abriu investigação para apurar o porquê de tanto sofrimento, tanto desleixo com relação à água, que é um bem mundial e essencial para a vida das pessoas. O que dá para ser feito? Ser forte, fazer gestão junto à superintendência da Sabesp e exigir o bom cumprimento desse contrato. Infelizmente, hoje, nós temos um gestor que, quando falta água, primeiro ele vai para a rede social dizer que é um plano diabólico e mirabolante para prejudicá-lo na eleição. Depois ele grava um vídeo na estação do Jurubatuba para dizer que o índice está baixo e por isso está faltando água. Significa dizer que nem o atual prefeito sabe de fato aquilo que ele governa. Com a gente isso vai ser diferente, porque nós vamos encarar o problema com maturidade, atitude e respeito a toda a população do Guarujá. Rodrigo, um dado preocupante, mortalidade infantil. Guarujá tem o pior índice de toda a Baixada Santista. Para a gente ser exato, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cada 2.757 nascimentos, 58 mortes na cidade. Te pergunto, por que isso acontece? E o que pode ser feito para mudar esse cenário tão preocupante? Olha, isso é uma coisa que me incomoda demais, Jeff. Primeiro, porque eu tenho um filho de 2 anos e 1 mês. Segundo, porque eu vou ser pai de uma menina agora no início do mês. E é inadmissível uma cidade como Guarujá ser campeã em mortalidade infantil. As pessoas precisam entender que mortalidade infantil está intrinsecamente ligada à falta de saneamento e política pública de saúde da família. Paicará tem um índice alto, região de Prainha, e não existe unidade de saúde da família naquela região. Outras regiões que também sofrem com isso no Guarujá não são cobertas pelo projeto e programa Unidade de Saúde da Família. Nós vamos expandir isso, nós vamos tornar real a vinda de novas unidades de saúde da família que tem um agente de saúde que vai na casa da pessoa e faz esse primeiro contato. Agora, é claro, vamos enfrentar esse problema implementando, principalmente em Vicente Carvalho, o Centro Materno Infantil, o SEMAI. Esse centro vai trabalhar 24 horas acompanhando o pré-parto, o parto e o pós-parto, principalmente mulheres em condição de vulnerabilidade social e atendimento de equipe multidisciplinar com pediatria de crianças de 0 até 12 anos de idade. Isso vai enfrentar esse problema, colocar, se Deus quiser, um ponto final nessa problemática da mortalidade infantil, porque eu, como cidadão, não consigo me conformar. Eu não imagino como um prefeito, médico, consegue dormir tranquilamente com esses números. Já pegando como gancho, a gente falou da mortalidade, você falou de um dos seus projetos. E as demais propostas do Rodrigo para a saúde em Guarujá? Olha, a primeira delas, e também uma das meninas dos nossos olhos,
é a implementação do prontuário médico eletrônico. Significa dizer que o cidadão, sendo atendido em Vicente Carvalho ou na região da Enseada, vai possibilitar ao profissional de saúde e ao médico ter acesso a todo o histórico clínico dele. Isso diminui tempo de diagnóstico, reduz gastos desnecessários, porque hoje, se a pessoa é atendida no PAN da rodoviária, o médico manda colher sangue. Se 2 dias depois ela passar na UPA da Enseada, vai colher sangue novamente. E melhor de tudo, vai praticamente zerar a condição de erros clínicos e equívocos médicos. Isso é mais saúde para a população e mais qualidade com eficiência. Além disso, vamos tornar real na cidade do Guarujá as teleconsultas, a telemedicina, que já está implementada pelo governo federal e que hoje, infelizmente, não é uma realidade na nossa cidade. Para o senhor, a senhora que está me assistindo ter uma ideia, a teleconsulta vai possibilitar aquelas pessoas que têm dificuldade de acompanhamento em doenças crônicas como diabetes, hipertensos, o acesso ao médico de forma remota, online, e ter acesso ao receituário para pegar seu medicamento. Porque hoje, Jefferson, existem pessoas que ficam 70 dias aguardando uma consulta com especialidade só para ter acesso a um receituário médico para poder retirar sua medicação. Na nossa gestão, isso vai mudar. Sobre mobilidade urbana, Rodrigo, as ciclovias já eram um pedido antigo da população e até começaram a ser feitas. Você pretende estendê-las, fazer as ciclovias em mais pontos da cidade? E sobre a mobilidade urbana em si, quais são os teus projetos também? Olha, quando se fala em mobilidade, a gente tem que separar em 3 vetores. O primeiro, ciclistas. Guarujá, se não é a primeira da região da Baixada Santista em número de ciclistas, é uma das. Nós temos, para se ter uma ideia, mais de 100 mil bicicletas em nossa cidade e pouco mais de 60 quilômetros de ciclofaixas. E aí eu te faço uma correção, não ciclovias, porque a ciclovia segrega o ciclista e protege ele do tráfego normal da cidade. A ciclofaixa trabalha em conjunto, possibilitando e aumentando índices de acidentes. Na nossa gestão, nós vamos ampliar isso, mas como ciclovia, implementando um estudo técnico viário, porque hoje, Jefferson, no Guarujá, existem ciclofaixas, e você que está me assistindo sabe disso, que tem início, mas não tem final. É exemplo da Praia de Pitangueiras, que parece que foi feita da noite para o dia, acordaram, resolveram fazer, e não tem fim a ciclovia. Ela começa e não tem um fim específico. As ciclofaixas das cidades não são interligadas. Isso na nossa gestão vai mudar, porque nós vamos implementar um estudo de viabilidade e interligação, transformando aquilo que for possível em ciclovia e fazendo, claro, o ciclista ter mais segurança no uso da ciclovia. Agora, mobilidade também está relacionado a transporte público e isso a gente precisa adequar. Muito embora tenha havido a troca da empresa de ônibus, é preciso ainda fazer algumas adequações pontuais. E te explico por quê. Quem pega o ônibus 77 no ferryboat para se dirigir até o Perequê, leva em média 2 horas a 2 horas e meia. E o cidadão que mora no Rabo do Dragão, no outro extremo da cidade, precisa pegar o ônibus 5 para ir até o Perequê, baldear, para pegar um ônibus para chegar na civilização, a grosso modo. Isso vai mudar porque vamos implementar linhas colaterais expressas, diretas, o que vai diminuir o tempo de transporte coletivo, dar mais eficiência e possibilitar um maior conforto na ida e na volta do trabalho desse cidadão. Por fim, tem o gargalo da balsa Travessia Santos-Guarujá, Guarujá-Santos. Isso não dá mais para continuar como está. Agora na alta, Jéssica, para se ter uma ideia, as pessoas levam em torno de 4 a 5 horas para realizar uma travessia de cerca de 500 metros, 550 metros. Como vai resolver isso? Fazendo gestão junto ao governo do estado para a implementação do tão sonhado túnel entre Guarujá e Santos. E se o governo do estado não tiver ouvido, não tiver sensível a nossos reclames, podemos, por que não, procurar o prefeito que vai ser eleito na cidade de Santos e junto com ele consorciar-se os 2 municípios para implementar através de parceria público-privada e tirar do papel esse tão sonhado túnel, essa travessia seca.
é importante que as pessoas entendam, seja uma obra estadual, seja uma obra através de PPP, será tarifada. E a gente já paga a tarifa hoje. Paga cerca de R$ 12,30 para fazer uma travessia de menos de 600 metros, morosa, ineficiente e ruim. Isso na nossa gestão, a gente vai fazer muito esforço para tornar real a travessia seca e mudar a realidade das pessoas. Quais as tuas propostas para educação, candidato? Educação, inegavelmente, a gente tem que falar do déficit e do problema de falta de vaga em creche. Para se ter uma ideia, hoje o Guarujá sofre com mais de 2.800 crianças aguardando uma vaga em creche. De imediato, vamos implementar o programa Creche em Casa, que já é uma realidade em diversos países do mundo e também na nossa cidade, na cidade de Teresina, salvo engano. Consiste no quê? A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, vai selecionar uma mãe com uma infraestrutura adequada na sua residência para que essa mãe, mediante uma remuneração paga pelo município, cuidar de até 4 crianças. Isso, num primeiro momento, vai reduzir drasticamente a fila de espera e vai possibilitar o prefeito municipal a construção de novas unidades de creche ou consórcio com outras creches do município. Isso vai pôr um ponto final no problema, porque hoje, Jefferson, não adianta encher a cidade de turista e as mães não têm com quem deixar seus filhos para poder trabalhar e aproveitar desse turismo. Então a prefeitura precisa ser organizada, a política pública tem que ter começo, meio e final e destinação certa. E isso a gente vai fazer. Por outro lado, compete ao município gerir o ensino fundamental. E no Guarujá, o senhor, a senhora que está me assistindo sabe disso, não existe uma padronização de equipamento público. Vai prefeito, vem prefeito e cada um constrói uma escola de uma forma. Isso aumenta o desgaste e o gasto público, porque o problema que dá em uma, seja ele hidráulico, seja ele elétrico, é diferente do que dá em outra e tira a característica do nosso município de Guarujá de ser identificado, como é em Santos. Santos, todo mundo sabe a identificação do município de Santos. Bertioga já tem identidade própria. Infelizmente, Guarujá não. Vamos trazer para a realidade das pessoas também mais uma ETEC, porque nós só temos uma e ainda é pouco, e buscar, junto ao governo estadual, a vinda definitiva de uma FATEC para aproveitar essa mão de obra de jovens que nós temos na cidade, qualificando-os para o mercado de trabalho. Rodrigo, a Infraero, ela assumiu recentemente a operação do Aeroporto Civil Metropolitano da cidade por um ano. Eu queria te perguntar, qual é a tua visão sobre esse aeroporto do Guarujá e esse aeroporto de fato ele vai trazer renda para a cidade? Primeiro eu vou fazer uma correção. Não é mais um aeroporto, é um aeródromo. É diferente. Agora, se a tendência é privatizar, eu não entendo porque o Guarujá está na contramão. Eu vou te dar um dado. Nós vamos esbarrar no licenciamento ambiental. A cidade de Praia Grande está há 10 anos aguardando o licenciamento ambiental para tornar real o aeroporto. Guarujá, eu pessoalmente não acredito nisso, não vai conseguir fazer esse aeroporto, esse aeródromo até o ano que vem, como é propagado pelo atual gestor. Aliás, é importante dizer, nós vivemos numa cidade que não tem uma rodoviária clara, limpa, adequada, bem receptiva das pessoas, mas há 4 eleições, todos os gestores falam da vinda desse aeroporto. Nós precisamos focar no que de fato atende às necessidades do cidadão guarujaense. Saúde de qualidade, emprego, infraestrutura viária e parar de planos megalomaníacos. Vamos trabalhar para tornar real o aeroporto. Vai expandir a cidade, mas o foco principal é nas pessoas e naquilo que o dia a dia deixa muito a desejar. Não está certo falar de aeroporto se o cidadão leva 2, 3, 6 meses para fazer um exame de ultrassom, Jeff. Não está certo falar de aeroporto se a gente não qualifica a nossa mão de obra para poder ser aproveitada no mercado de trabalho da cidade. Não está certo falar de aeroporto se as crianças estão morrendo quando nascem por falta de saneamento. É essa visão que a gente está se colocando para combater. E é isso que na nossa gestão vai mudar.
Vamos cuidar do pequeno, no pequeno, pensando no grande, mas vamos cuidar daquilo que de fato envolve a vida das pessoas e não ficar fazendo politicagem com assunto que já vem há mais de 30 anos se arrastando na história da cidade. O ex-prefeito Farid Madi disse que ia fazer o aeroporto. O ex-prefeito Maurício Mariano ia fazer o aeroporto. A ex-prefeita Antonieta ia fazer o aeroporto. E agora o atual gestor vai fazer o aeroporto. Só que o atual gestor, como médico, deixa Guarujá ter o maior índice de mortalidade infantil da região. Alguma coisa está errada. Na minha opinião, é o foco. E esse foco com a gente vai mudar. As praias em Guarujá, elas são conhecidas mundialmente. São lindas e muito procuradas. Porém, não tem como a cidade ficar dependendo exclusivamente das praias. Te pergunto, você tem algum projeto para o turismo em que a cidade seja movimentada não apenas pelas suas praias? Olha, é importante deixar claro. Primeiro, o Guarujá carece de política pública de turismo. E vou te explicar por quê. Nós somos detentores da maior frota de embarcação acima de 40 pés, falando ainda de praias, e esses donos de embarcação, de lancha, iate, vão para a cidade de Ilhabela no final de semana, mesmo mantendo suas embarcações em nossas marinas. Então alguma coisa está errada, inclusive com o turismo de sol, com o turismo de praia. Agora, nós temos Vicente Carvalho, que é um atrativo, que tem a Catraia, tem o Farol do Itapema, que precisa ser revitalizado e aproveitado de forma gastronômica, porque o Guarujá também é um grande roteiro gastronômico e tem uma boa retaguarda hoteleira e de restaurantes. Então a gente precisa investir nisso e trazer para a realidade das pessoas isso. Nós temos também que implementar na cidade um centro de convenções e aí eu tenho uma proposta. A prefeitura busca, através de emendas de deputados, a construção desse centro de convenções e dá para a Associação Comercial do Guarujá administrar e gerir, arcando inclusive com os custos de manutenção, porque é um reclame dos empresariados há anos da cidade que nós não temos um centro de convenções públicos. Só que nós também não podemos ficar como ficou São Vicente, lá com o centro de convenção jogado por anos, porque a prefeitura não tinha a expertise de administrar aquele equipamento público. Então nós vamos fazer gestão para tornar real um centro de convenção na cidade, mas vamos propor ao empresariado da cidade a sua administração e que eles também arquem com os custos disso. Isso vai ser bom para o turismo de negócios, isso vai ser bom para o movimento da cidade e, claro, isso vai ser bom para todos os moradores do Guarujá, sem esquecer de qualificá-los para aproveitar esse dinheiro que vai entrar na cidade. Rodrigo, agora vou até brincar, falar que é uma novela mexicana. Qual? Santos Guarujá, a ligação entre as duas cidades. Rapaz, eu respondia. Uma hora é ponte, outra hora é túnel, volta para ponte, volta para o túnel. O que você pensa sobre isso? Você defende a ligação entre as duas cidades e de que forma essa ligação ela vai ajudar Guarujá? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante as pessoas terem a informação de fato. O deputado Wellington Moura, do nosso partido, do Republicano, conseguiu colocar no plano plurianual do Estado, o que é isso? São as metas do governo estadual pelo período de 4 anos, a construção da ponte. Significa dizer que agora o governo do estado tem que prestar contas disso para o Tribunal de Contas, o que antes não existia. Eu, pessoalmente, sou totalmente contrário à implementação de uma ponte. Eu sou favorável à ligação seca, porém, pelo túnel. Isso vai ser mais rápido, mais limpo e não vai prejudicar o tráfego aquático do Porto de Santos, tá certo? Então eu defendo a implementação do túnel e já falei como devemos fazer. Ou através de consórcio entre os dois municípios, por parceria público-privada, ou com o governo do estado. Eu tenho certeza que Guarujá tem um prefeito maduro, um prefeito que respeita as divergências políticas partidárias, mas que pensa na cidade como um todo e se coloca no lugar de todas as pessoas, o governador do estado vai ser sensível e vai tornar real esse túnel, essa ligação seca entre as duas cidades, que vai trazer dividendos tanto para Vicente Carvalho, para o comércio, porque o santista vai poder atravessar de forma mais rápida, mais eficiente, para comprar no nosso comércio de Vicente Carvalho e na cidade de Guarujá, quanto para Santos,
quando se diz turismo de passeio, shoppings, esse tipo de coisa. Isso vai dar mais infraestrutura para Santos e mais infraestrutura para o Guarujá, gerando riqueza, que é o mais importante. Eu vou te fazer 2 perguntas dentro de uma. Tá querendo me pegar? Não. Você hoje, Rodrigo, você se sente seguro andando em Guarujá? E dentro da mesma pergunta, as tuas propostas para a segurança pública? Olha, eu costumo dizer o seguinte, no dia que eu não puder caminhar, andar, ir e vir na cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu fiz minha família, eu tenho que pegar minhas coisas e ir embora. Agora, ter sensação de segurança é outra coisa. Infelizmente, o Guarujá, nos últimos 10 anos, Jefferson, perdeu algo em torno de 150 policiais militares. Sabe por quê? Nós tínhamos o destacamento de policiamento montado da cavalaria ali na Professora Maria Lídia Rego Lima, no Jardim Conceiçãozinha. Foi embora. O atual gestor era vereador na época. Não falou nada. Nós perdemos o BAEP, que ficava na Avenida Major e Prado, em frente ao Hotel do Silvio Santos. Na gestão agora do governador Geraldo Alckmin com o Márcio França, o atual gestor não falou nada. E, em contrapartida, não foi feito política pública de gestão para que novos policiais viessem para a cidade do Guarujá. Armamos a Guarda Municipal. Entretanto, existem mais guardas com possibilidade de portar arma de fogo do que propriamente dito arma de fogo para esses guardas. Na segurança pública nós vamos ampliar o vídeo monitoramento, tornando real nos bairros da cidade, porque está nos bairros as pessoas e não na orla. A orla é importante, vai dar mais segurança para o turista, mas e o bairro? E aquele senhor que tem uma padaria, que tem uma mercearia, e aquela senhora que tem que pegar o ônibus para ir para a sua igreja? Ela também não merece? Ela não tem necessidade de ter câmera de vídeo monitoramento, se sentir segura pelo menos? Então Guarujá no quesito de segurança passa por 2 vetores. Primeiro, fazer gestão pública séria, efetiva e de atitude junto ao governador para cobrar a vinda de pelo menos mais 150 homens da Polícia Militar. E quando eu falo cobrar, é porque isso foi tirado da gente sem nenhuma prévia justificativa e sem que os gestores se manifestassem a esse respeito. Não cabe a um prefeito gerir segurança estatal, mas cabe a um prefeito lutar pela qualidade de vida de seus munícipes. E isso eu vou fazer. E segundo, ampliar videomonitoramento e criar sistemas inteligentes de leitura facial e leitura de placas de veículos nas principais vias da cidade, de modo a pelo menos inibir o bandido da prática criminosa. Isso nós vamos fazer. Rodrigo, como o Guarujá aproveitar melhor o seu porto? Fica ali na margem esquerda do estuário. Você tem algum projeto para isso? Claro, o Guarujá precisa efetivamente tornar legal o porto e a margem esquerda do estuário. Para se ter uma ideia, quando falamos de porto, em 2019, já movimentamos algo em torno de 4 milhões de containers e por containers foram pagos algo em torno de R$ 21,50. Se a margem esquerda de Guarujá fosse regulamentada, existisse de fato e na forma legal, Guarujá reteria para si, para a cidade, a título de tributo, de imposto, coisa de 30 milhões de reais só no ano de 2019. Com esse dinheiro, poderíamos resolver definitivamente a questão da construção do ecoporto, porque hoje quem é de Vicente Carvalho, assim como eu, sabe que sofre muito por conta do tráfego de caminhões, porque os caminhoneiros que trabalham para desenvolver o país, para dar pujança para as cidades, não têm um local adequado e seguro para colocar seus veículos. Com esse dinheiro poderíamos tornar isso real, além de fazer justiça e investi-lo de fato no distrito de Vicente Carvalho, na questão de infraestrutura, que é tão sofrida em virtude do tráfego de caminhões, que não é uma culpa dos caminhoneiros, mas sim da prefeitura, que é omissa naquilo que deveria agir. É como eu digo, Jefferson, nós vivemos numa cidade de políticos megalomaníacos. Eles falam de grandes projetos, mas não cuidam da lição de casa do dia a dia. Isso com a gente vai mudar. Rodrigo, para finalizar, em 1 minuto... Já? Já, falei que passava rápido. Para finalizar, em 1 minuto, olhando para a câmera, olhando para a população de Guarujá,
Por que você quer ser prefeito da cidade? Olha, eu sou o Rodrigo Barbosa, tenho 37 anos, sou filho de Vicente Carvalho, sou o único candidato de Vicente Carvalho, pai de 2 filhos, casado com a Adriana, que é primeiro-tenente da Marinha do Brasil, e quero ser prefeito da cidade do Guarujá, porque não está certo viver num lugar em que as pessoas precisam recorrer a político para ter uma vaga em escola ou uma campa em cemitério. Eu vivi isso quando perdi meu pai com 12 anos de idade. Eu não quero morar numa cidade que quando eu partir para a morada eterna, meu filho tenha que ter o constrangimento de procurar um político para ter um buraco para me enterrar. Então, você que está indeciso, você que não sabe em quem votar, e você até que já tem candidato a prefeito, pesquise a meu respeito, procure saber quem eu sou e no dia 15 de novembro, dê um voto no 10, porque Guarujá precisa ser de todos e direita. E nós vamos, se Deus quiser e vocês assim permitir, endireitar a nossa cidade. Votem 10. Rodrigo, obrigado pela participação. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Eu e o também jornalista Carlos Raton iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Se você é candidato e tem interesse em participar, entre em contato com o Diário do Litoral e solicite o seu agendamento. Essa entrevista e todas as outras estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau.